Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Quero deixar aqui minhas considerações aos meus pastores presidentes, o apóstolo Hélio, com a sua esposa, a apóstola Graça Moraes, e também aos coordenadores da Escola Bíblica Dominical, presbítero Flaviano, com a sua esposa, diaconisa Edma. E eu quero abordar nesse momento um tema que diz o seguinte: o que fazer quando parece que a luta está perdida? E quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20, que diz o seguinte: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O que fazer quando parece que a luta está perdida? Nesses últimos dias, grande tem sido as aflições no mundo e na vida do cristão também. Grande tem sido as tribulações, as lutas. Mas o que fazer quando parece que a luta está perdida? Nós acabamos de ler aqui um texto onde dá referência a uma figueira que Jesus havia amaldiçoado. Mas a Bíblia diz aqui que Pedro, ele foi testemunha de quando Jesus chegou para essa figueira ao procurar frutos e não encontrar. Ele lançou uma palavra contra aquela figueira. E ele disse que ela jamais ela produziria frutos. E no dia seguinte, ao passar por ali, pela figueira, Pedro notou que a figueira estava seca, havia secado desde a raiz, e ele ficou impressionado com o que havia acontecido. E ele chega para o Senhor Jesus e disse: Mestre, olha só, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E o Senhor Jesus, ele, através disso, através da figueira, ele começa a ensinar aos seus discípulos a respeito do poder da fé. Que fé é essa? Que fé poderosa é essa? É a fé operante. É a fé que faz o sobrenatural acontecer. Amados, primeiro, o que fazer quando parece que a luta está perdida? O que se deve fazer? Nós devemos exercer a fé. A nossa fé em Deus. Ele chega, o Senhor Jesus, no versículo 22, diz para Pedro: Pedro, primeiro é necessário somente para que algo extraordinário aconteça, para que algo sobrenatural aconteça, primeiro, tende fé em Deus. Tem luta, amados, que para nós vencermos, tem situações que para nós vencermos, nós precisamos exercer a nossa fé, porque tem situações que só Deus é que pode fazer. E é justamente quando nada está dando certo, ou quando tudo parece perdido, através do exercício da nossa fé, é que Deus entra para operar, é que Deus, ele age operando com o seu sobrenatural. Então, o que nós aprendemos com essa palavra aqui, o que nós estamos passando, seja a dificuldade que for, seja o que nós estivermos vivendo, mesmo que seja difícil ou impossível, nada está perdido, porque tudo é possível àquele que crê. O Senhor disse: tende fé em Deus. Como vencer as lutas? Primeiro, nós temos que exercer a nossa fé em Deus.
Que fé é essa? Que fé poderosa é essa? É a fé, amados, aonde nós depositamos a nossa total confiança no Senhor, crendo e tendo a convicção, a certeza de que Ele já está agindo em nosso favor. Eu me lembro que no início da minha fé, quando eu cheguei na igreja, eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha entendimento da palavra, eu estava começando a visitar a igreja, mas ali eu ouvia o pastor pregando a palavra de Deus e aquela palavra ia gerando fé no meu coração. Eu me lembro que eu cheguei na igreja com depressão, eu cheguei na igreja possessa, opressa, doente, perturbada, e eu me lembro que naquela semana, eu ouvindo a palavra, porque a palavra vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, é por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Ali, ouvindo aquela palavra, tomei posse e em poucos dias eu fui curada, eu fui liberta, eu fui restaurada, onde eu vivia uma vida que eu não queria mais viver. Muitas vezes eu havia tentado o suicídio, eu não queria mais viver, eu não tinha alegria, eu não tinha felicidade, era uma tribulação na minha vida, na minha casa. Meu pai era viciado, violento, minha mãe doente, o médico havia dito que a minha mãe havia diagnosticado através de exames, minha mãe com câncer nos ossos. O médico disse que era muito grave a doença dela. E ali eu estava atribulada, além dos meus problemas pessoais, eu ainda tinha um problema onde eu não queria mais ver o sofrimento da minha mãe, não queria perder minha mãe, e por isso que isso me levou a muitas situações de não querer viver mais. E essa palavra que eu ouvi na igreja, que gerou fé no meu coração, fez com que eu tomasse posse da palavra, exercesse a minha fé, eu fosse liberta, curada, restaurada, e ali eu comecei a pregar a mesma palavra para minha mãe. E eu dizia: mãe, tem jeito para a sua vida. Vamos para a igreja. Jesus faz a obra, mas a gente tem que exercer a fé. E minha mãe era muito dura para querer ir para a igreja, por conta de religiosidade. Mas um dia ela disse assim: eu já tentei de tudo, não custa nada eu tentar ir à igreja para ver se lá, esse Jesus que você fala, ele me cura. Amados, pode ter certeza que minha mãe foi para a igreja. Glória a Deus que eu consegui levar minha mãe para a igreja. Lá minha mãe entregou a vida para Jesus. O milagre aconteceu. Os sintomas que ela sentia, ela passou a não sentir mais naquela semana. Todo esse processo em poucos dias, na minha vida e na vida dela. Ela não sentia mais aqueles sintomas. Ela chegou para mim e disse: eu creio que eu estou curada, porque eu não sinto mais nada. E o pastor mandou ela fazer novos exames, e ela fez novos exames. E para a glória de Deus, os exames constavam que ela estava curada, sarada. Mas por que, amados, nós exercemos a nossa fé? O que fazer quando parece que a luta está perdida? Primeiro, exerça o poder da fé. O que fazer? Exercer a fé, amados. Eu exerci a minha fé e fui curada. Fui liberta, fui restaurada. Eu exerci a minha fé, ganhei minha mãe para Jesus e ela foi curada, ela foi restaurada. Isso no ano de 1993. Nós estamos em 2021 e minha mãe está curada até hoje e liberta. Porque nós exercemos a nossa fé e vencemos aquela luta, aquela batalha, aquelas batalhas, aquelas tribulações que nós vivíamos antigamente, aquelas aflições. E eu quero dizer para você nesse momento que Deus, ele não muda, ele não mudou. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Hebreus capítulo 8, 13, ou 13, 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e será eternamente. Ou seja, Deus, Ele não muda. Deus é imutável. Como Ele operava antes, no passado, Ele continua operando hoje. Há 28 anos atrás, o Senhor Jesus me fez vencer. O Senhor Jesus fez a minha mãe vencer aquelas tribulações, aquela luta. E até hoje nós contamos esse testemunho, porque nós exercemos a nossa fé. O Senhor Jesus chega para Pedro e diz: tende fé em Deus. Primeiro, para que algo sobrenatural aconteça, primeiro nós devemos ter fé em Deus, exercer nele a nossa fé. Segundo, no versículo 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Como vencer uma luta que parece que está perdida? Além de exercer a nossa fé, segundo, nós devemos, no versículo 23, determinar, decretar e ordenar ao problema. Quando o Senhor Jesus diz assim, olha, se você afirmar, se você disser, se você ordenar para este monte, dizendo, ergue-te e lança-te no mar. O monte aqui, o que significa, amados? Na cultura judaica, lá é uma expressão. Essa questão aqui do monte, era uma expressão onde eles relacionavam monte a problemas. Quando surgia um problema que era para ser resolvido, eles chamavam aquele problema de monte. Então veja bem, quando surgia um problema, ou seja, um monte, o que deveria ser feito com aquele monte pela fé? Deveria ser dado o quê? Uma ordem, uma palavra, ordenando que aquele monte se erguesse, se lançasse no mar. Então, qual é o monte que se levantou diante de você, que tem se levantado? Qual é o monte que está diante de você? O Senhor Jesus disse, tende fé em Deus, exerça a sua fé no Senhor e depois dê ordem a esse monte pela fé. Determine a esse monte que se levantou diante de você para impedir a sua vitória, para impedir de você vencer. Em segundo lugar, dê ordem. Diga a este monte, erga-te e lança-te no mar. E não duvide no seu coração, mas creia que se fará o que você diz, e assim será. Queridos, como vencer uma luta, uma batalha? Como vencer diante de uma grande tribulação? Porque, amados, existem situações que nós temos a capacidade de resolver, de solucionar, de trazer solução. Mas existem situações que a gente não pode fazer mais nada. Mas nós servimos a um Deus que pode fazer por nós. E é justamente nesse momento que Ele entra. Agora eu gostaria que você meditasse, que você refletisse na sua própria vida e agora você começasse a pensar no que você está vivendo, passando ou enfrentando. Qual é o monte que você tem enfrentado, encarado? E mediante essa palavra, comece a exercer a sua fé e dar ordem para que esse monte saia da sua frente hoje, no nome de Jesus. O que fazer quando parece que a luta está perdida? Em terceiro lugar, o Senhor Jesus diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que já recebeste e assim será.
Dê a ordem ao monte, dê a ordem ao problema, dê ordem à situação. Mande sair da sua frente. Lance fora essa dificuldade pela fé. E a Bíblia diz aqui, orando, crendo que já recebeu. Não é que vai receber, é que já recebeu e assim será. A Bíblia fala que a fé é a certeza, lá em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza. Tem coisas, tem situações que nós enfrentamos que parece tão complicado, tão difícil, que às vezes a gente pensa que aquilo não vai mudar nunca. É como se fosse algo que está perdido. Mas quando nós estamos firmes na fé, quando nós exercemos a nossa fé e confiamos no Senhor, nada está perdido. Para tudo há uma solução. A palavra de Deus diz, amados, fala sobre a fé de Abraão em Romanos capítulo 4. E o versículo, a partir do versículo 18, diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito pelo Senhor. O Senhor disse: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, aí olha só o que a Bíblia diz. No versículo 20, que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão, ele se agarrou às promessas de Deus com fé. Amados, há uma promessa de Deus na tua vida e na minha vida. Há uma promessa de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo 29. Se fostes revestidos de Cristo, vos tornastes também descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. As promessas que Deus fez a Abraão de bênção, essas promessas nos alcançaram através de Jesus Cristo. Há uma promessa de Deus na nossa vida, por isso nós não podemos, não devemos desistir de lutar, de esperar no Senhor, de exercer a nossa fé. Porque esta promessa é fiel para se cumprir. Mas a Bíblia diz aqui que Abraão esperou a promessa. Nós devemos, queridos, esperar a promessa sem olhar para a circunstância. Abraão não olhou sem olharmos para as circunstâncias. Aliás, Abraão não olhou para as circunstâncias. Abraão, se fosse olhar para as circunstâncias, ele ia perder a esperança. Mas a Bíblia diz no versículo 18 do capítulo 4 de Romanos, que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. O Senhor disse que ele ia ser pai de nações, mas como se a mulher dele era estéril. Mas ele creu porque quem falou é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir a sua promessa na nossa vida. Mas como é que você está esperando o cumprimento da promessa? Como é que nós estamos esperando o cumprimento da promessa? E como é que nós devemos esperar? Como Abraão esperou. O versículo 20. Não duvidou Abraão por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E o 21 diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Na lição da figueira, o Senhor Jesus diz: peça crendo que já recebeste, e assim será.
E por último, o versículo 25, a quarta lição que nós aprendemos nessa manhã pela palavra, diz assim, que nós devemos, no versículo 25, nós devemos perdoar a quem tem nos ofendido. O Senhor Jesus diz, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu quero encerrar com esse versículo, amados. Aliás, eu quero concluir com esse versículo, aonde o tema diz o que fazer quando parece que a luta está perdida, além de exercer a fé, além de determinar e ordenar e dar ordem ao monte, ao problema, que saia, que caia por terra, que saia, que lance-te no mar. Além de nós orarmos crendo que já recebemos, sem duvidar, mas crendo que o que nós estamos orando e determinando assim será. Além disso, vem um versículo que muitas vezes passa desapercebido, aonde o Senhor Jesus dá mais uma lição aqui. Ele diz, e quando estiver orando, olha, quando orar, ore crendo que já recebeste e assim será. Porém, quando estiver orando, se você se lembrar, se nós nos lembrarmos que nós precisamos perdoar alguém, então nós devemos perdoar para que também o nosso Pai Celestial nos perdoe. Queridos, muitas vezes nós exercemos a nossa fé, nós determinamos a bênção e a vitória pela fé, nós cremos, nós temos a certeza de que o milagre já aconteceu pela fé e não acontece nada. Porque às vezes está faltando algo. E o que é que está faltando muitas vezes? Liberar perdão. É muito importante liberar perdão. Nós temos como exemplo José. José, ele foi invejado pelos irmãos, ele foi rejeitado, desprezado pelos irmãos, ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos, ele sofreu no Egito, ele foi preso no Egito, ele foi difamado, caluniado injustamente, ele sofreu, ele foi preso. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis 45, a Bíblia diz que ele perdoou os seus irmãos. A Bíblia diz que quando ele se revela aos seus irmãos, os irmãos deles ficaram atemorizados, porque agora José, ele não era mais escravo. José, ele não era mais uma pessoa que vivia sendo maltratada. José agora é o governador do Egito. José agora ele havia vencido as suas lutas, porque ele nunca achou que a sua luta estaria perdida. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia, ele prosperava, tudo que ele fazia era abençoado, porque Deus era com ele. Deus é conosco, amados. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar nisso. Deus é conosco. E a Bíblia diz que quando José viu que os seus irmãos estavam atemorizados, porque agora estavam diante, não de seu irmão José, mas diante do governador do Egito, que tinha toda a autoridade ali, até de dar ordem e dizer, manda matar meus irmãos. Mas ali José chega para os seus irmãos e diz, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O versículo 8 diz assim, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. José, além de perdoar os seus irmãos,
ele viu o propósito de Deus em tudo que ele passou. Amados, tudo que nós passamos, Deus usa aliás, Deus usa para cumprir o seu propósito. Tudo que nós passamos e enfrentamos, seja de bom ou de ruim, Deus usa tudo para cumprir o seu propósito. Tudo que José passou, tudo que os irmãos dele fizeram contra ele, José viu propósito em cima disso, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que José enfrentou, ele entendeu, ele percebeu que havia propósito, por isso que ele perdoou. Ele disse: não foram vocês que me trouxeram para cá, mas o Senhor foi que me trouxe. Houve perdão. Queridos, muitas vezes nós enfrentamos situações, porque muitas vezes nós nos esquecemos que nós precisamos liberar perdão a quem nos tem ofendido. O Senhor Jesus deixou algumas lições. Ele disse: olhe, amai os vossos inimigos. Ele não disse que era para odiar os inimigos. Ele disse: na lei de Moisés foi dito, olho por olho, dente por dente, que tinha que vingar o inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe também. Amados, Deus, Ele não ouve oração de pecador. O que separa o homem de Deus é o pecado. A falta de perdão é pecado. A mágoa, o ressentimento, tem que haver uma cura, tem que haver uma libertação. A mágoa, o rancor, o ódio, é pecado. Isso muitas vezes nos impede de recebermos a vitória, a bênção do Senhor. O que tem impedido muitos cristãos de serem vitoriosos e abençoados é a falta do perdão, muitas vezes. Uma vez, eu odiei o meu pai biológico. Ele era viciado, ele era violento. Eu cresci em um lar desestruturado, onde eu via a minha mãe sendo espancada, onde eu via palavras terríveis, onde eu vivi coisas traumáticas. Tudo isso gerou em mim um ódio, uma revolta contra o meu pai. E isso foi crescendo até gerar uma raiz de amargura. E uma vez eu cheguei na igreja do Evangelho Pleno e me firmei para a glória de Deus, estava me reconciliando com Jesus. E quando foi no meu primeiro retiro espiritual, o meu pastor presidente, que não me conhecia, Deus usou ele, e ele falou naquele retiro: existe uma jovem aqui no nosso meio que precisa perdoar seu pai. E eu quero convidá-la aqui à frente. E amados, por eu estar na igreja e não desejar mais um mal a meu pai, porque eu desejava que ele morresse, que eu desejava tanta coisa ruim contra o meu pai, e eu tinha parado de desejar o mal, porém ele não entrava em mim. Eu não o aceitava como pai, era como qualquer pessoa, menos pai. Eu achava que estava tudo certo diante de Deus. Mas ali algumas jovens começaram a ir à frente e eu permaneci no meu lugar. E o meu pastor, o apóstolo Hélio, ele dizia assim: enquanto essa pessoa não vir aqui à frente, eu não vou parar de chamar. E pessoas iam e eu não ia. Ele disse: eu vou ter que apontar o dedo para essa pessoa, porque essa pessoa precisa liberar o perdão para o pai dela, porque hoje o Senhor quer libertá-la desse mal. E ali eu comecei a pensar: será que é comigo?
E eu me levantei, saí do meu lugar e fui até a frente. E ali ele mandou a igreja dar glória a Deus, aplaudir a Jesus. E realmente a pessoa que o Senhor estava chamando à frente, porque quem chamou foi o próprio Deus, era eu, amados. E ali ele mandou com que uma pastora que estava ali ministrasse em minha vida. E ali Deus usou aquela pastora para revelar tudo o que eu havia passado desde a minha infância. E ali eu comecei a chorar. E ali ela começou a dizer: declare com a sua boca, eu perdoo meu pai, eu amo meu pai. E eu chorava e eu dizia: eu não consigo, porque eu não quero, eu não posso perdoar o meu pai. Pelo que ele me fez, seria injusto eu perdoar ele. E ela dizia: Deus manda perdoar, declare. E foi uma batalha terrível contra mim mesma para dizer e declarar: eu perdoo meu pai. Ela disse: declare mesmo que você não sinta. E eu declarava: eu perdoo meu pai, chorando. Era uma dificuldade terrível para dizer eu perdoo. E ela disse: agora diga eu amo. Eu digo: eu não amo. E ela dizia: declare eu amo. Eu disse: mas eu não amo. Ela disse: comece a declarar até você sentir o amor pelo seu pai. E eu comecei a declarar ali, forçada. E quando terminou aquela ministração, meu pastor presidente chegou para mim e disse: olha, minha filha, que ele sempre nos trata assim, como filhas e filhos. E eu quero dizer que o amor que eu não tive do meu pai biológico, eu tive do meu pastor presidente, que me amou, e eu sei que ele me ama e ele cuida de mim. Hoje eu tenho o amor do meu pai biológico. Hoje eu amo meu pai biológico. Mas foi um processo de mais de um ano, todos os dias orando e dizendo: eu perdoo meu pai e eu amo meu pai. Hoje eu amo meu pai, eu cuido, eu tenho um zelo do meu pai. Eu oro para que ele não morra sem Jesus. Eu oro pela vida dele, porque eu não quero que ele vá para o inferno. Eu amo. Ele disse: minha filha, eu lhe amo. E eu digo: pai, eu te amo. Amados, eu me emociono. Eu me emociono porque essa palavra, a palavra de Deus é fiel. O meu pastor presidente disse: minha filha, Deus tem uma chamada ministerial na tua vida. Isso foi no ano de 2004. Deus tem uma chamada ministerial na tua vida. Mas tu precisa perdoar o teu pai, porque Deus quer te abençoar em tudo. Ele quer te prosperar. Ele quer te fazer feliz. E eu recebi aquela ministração, eu recebi a palavra. E aquela pessoa miserável que eu era, de espírito, de alma, e materialmente falando também, financeiramente falando, fisicamente falando. Amados, pode ter certeza, minha vida mudou. O Senhor começou a me abençoar, começou a me dar vitória, eu comecei a vencer, Ele começou a me prosperar, Ele começou a me abençoar espiritualmente, Ele me fez crescer, me fez amadurecer. As lutas vinham, mas eu conseguia permanecer firme, usando a minha fé. E hoje o Senhor cumpre o que havia dito pela boca do seu profeta, o meu pastor presidente, que eu amo, o apóstolo Hélio. Hoje eu sou pastora para a glória de Deus. E eu me lembro de um texto que diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas pessoas que acham que são alguma coisa sem Deus. Eu ainda não sou nada diante de Deus, porque Ele é que é na minha vida. Ele é quem me capacita, Ele é quem me ajuda, quem me sustenta. Porque sempre eu exerci a minha fé na palavra e a minha confiança está nele. O que fazer quando parece que a luta está perdida, amados? Primeiro, crer em Deus, confiar. Segundo, determinar a vitória. Terceiro, orar crendo que já recebeu e assim será. E quarto, liberar perdão a quem tem te ofendido. E a vitória será certa. No nome de Jesus Cristo, eu quero que você fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.